E aí pessoal, tudo bem? Então dando continuidade aí na revisão, a gente vai continuar aí com a consulta número 4 agora. Antes só vamos fazer algumas observações aqui. Na consulta número 1, a gente, nós selecionamos todos os clientes que não possuíam nenhuma conta e nenhum empréstimo. Então a gente, para achar esse resultado, nós fizemos uma união dos dois conjuntos e depois fizemos uma subtração desse conjunto do conjunto maior que é o cliente. Para fazer isso daí, a união em SQL a gente usou o comando union e para fazer a subtração a gente usou uma subconsulta usando notin. Então só vamos deixar aqui registrado para ficar mais fácil depois da gente estar trabalhando. Então, para fazer a união, a gente usa o union, e para fazer a diferença, que é a subtração, a gente usa o notin. É claro que o notin não é a única opção, a gente pode estar utilizando aí o left joy, o inner joy e por aí vai, mas isso daí a gente vai ver posteriormente, ok? Então, união, diferença, notin. Estou colocando aqui porque a gente vai estar utilizando com frequência esses comandos notin, union, win e por aí vai, ok? Então vamos lá para a consulta número 4. Então agora eu quero selecionar os clientes que possuem conta, mas não possuam empréstimo. Então aqui não possuam empréstimo. Ok? Então só quero os clientes que têm conta. Se ele tiver empréstimo, para mim não serve. Vamos lá no nosso desenho. Eu quero quem tem conta, mas não quero quem tem empréstimo. Então o 8 já está fora porque ele não tem conta. E quem tem empréstimo, 1, 2, o 3 e o 7, eu não quero também. Então só quero quem tem conta. Quem tem conta? O 4, o 5 e o 6. Tá ok? Beleza. Olhando aqui, ó, para mim selecionar apenas essa parte aqui, ó, eu preciso fazer o quê? Uma subtração, certo? Uma diferença. Eu quero só esse pedaço do conjunto aqui. Então vou selecionar selecionar todos que têm conta e vou subtrair quem tem empréstimo, ok? Para me utilizar a subtração ou a diferença, eu preciso da cláusula notin. Então vamos lá. Consulta 4, vamos abrir aqui. Então quero selecionar, select todo mundo que tem conta. Então select from conta e select asterisco from empréstimo. Ok? Então, são esses dois. Na realidade, eu quero só quem tem conta e eu quero excluir quem tem empréstimo. Então, a mesma história que a gente fez na consulta anterior lá. Então, se a gente vai fazer uma diferença, então a gente tem que usar o notin. Então, seleciona todos os registros da tabela conta, where o cliente ID cliente not in nisso daqui, nessa consulta que a gente acabou de fazer. Só que o que acontece? Foi o que eu falei anteriormente. Tá, vamos lá. Quando a gente está utilizando o notin, trabalhando com conjuntos, todos os conjuntos têm que ser iguais, têm que ser do mesmo tipo. Conta e empréstimo não são do mesmo tipo. Eles têm valores, colunas diferentes, atributos diferentes. Então a gente tem que igualar esses atributos para a gente estar podendo trabalhar com operação de conjuntos. Então quais são os atributos que são iguais? Cliente de cliente e cliente de cliente. Os outros dois são diferentes, de conta e saldo e de empréstimo e valor. Então nesse caso aqui, a gente vai estar, para os conjuntos ser iguais, a gente vai estar colocando cliente e de cliente. Cliente e de cliente.
No caso aqui, a gente já fez a comparação aqui, ó. Então, a gente quer selecionar todos que esse campo não estejam nessa lista aqui. Tá ok? Então, vamos executar aí, ó. Então, a gente achou que é os clientes 5, 4 e o 6. Vamos olhar no nosso conjunto aqui. Então, todos os clientes que têm conta, mas não tem empréstimo, então é o cliente 5, o cliente 4 e o cliente número 6, certo? Eu vou decompor essa consulta aqui para ficar um pouco mais simples, pessoal. Então, ó, vou tirar a primeira linha aqui, ó, que é da parte da conta. Então, se eu selecione todos os clientes da tabela empréstimo, só que eu quero só o ID cliente. Então, isso daqui a gente sabe que ele vai mostrar para a gente só a coluna ID cliente da tabela empréstimo, tá ok? A hora que eu coloco aqui, ó, seleciono todos os campos da tabela conta, onde o ID do cliente, ou seja, vamos lá aqui, onde tabela conta, onde o ID do cliente, ou seja, onde essa coluna aqui não esteja not in, não esteja dentro, não pertença a essa coluna aqui, ou seja, a coluna empréstimo, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai selecionar todos os registros onde essa coluna aqui não tenha nenhum valor que pertença nessa. Então vamos lá, o 5 que está nessa coluna aqui, ó, não está, então tá ok, o 5 pertence. O 4, ele está nessa coluna? Não, também, então tá ok. O 2 está? Está, então ele não pode. O 1 está? Está, então também não. O 6 está? Não, então pode. O 3 está? Está. O 2 está? Está. Então quem ficou? O 5, o 4 e o 6, que são os respectivos registros que só possuem conta. Ok? Então, essa consulta aqui é a mesma coisa de eu pegar e fazer isso daqui, ó. Seleciono todos os registros da tabela conta, onde o ID cliente não esteja em, e aí eu posso passar os valores aqui direto. Então, vamos lá. Opa. Quais são os valores da tabela empréstimo? Então, vamos abrir mais um pouco aqui. Vamos lá. 1,2,3,7. Então, 1, 2, repetiu 1, repetiu 2, 3, repetiu 3, 1 e o 7. Então, seleciona todos os clientes da tabela conta, onde não esteja dentro desses valores aqui. Então, a gente vai ter os mesmos registros, 4, 5 e 6. Essa consulta aqui pode ser identificada com a mesma coisa que isso daqui, ó. Select asterisco from conta where cliente ID cliente diferente de 1 and cliente ID cliente diferente de 2 and cliente ID cliente diferente de 3 and cliente ID cliente diferente de 4. Então, a gente reescreveu a mesma consulta. Ou seja, quando eu coloco not in, eu estou dizendo que tem que ser diferente. Todos os valores que estão dentro dos parênteses aqui tem que ser diferente dos valores que estão na coluna da tabela conta. Então, os valores da coluna da tabela conta são esses, e eu quero selecionar todos esses atributos, só que não pode ser igual a 1, não pode ser igual a 2, não pode ser igual a 3 e não pode ser igual a 4. Então, se for 1, está fora, se for 2, está fora. Aliás, se for 3 e se for 7, está fora.
Então, vamos lá, vamos executar de novo. Agora eu vou recortar aqui. E a gente tem a mesma coisa, 5, 4 e 6. Tá ok? Então, o not in é a mesma coisa que eu falar que o campo que eu quero aqui seja diferente da lista que esteja aqui dentro. Então, tudo que estiver dentro dessa lista de valores aqui tem que ser diferente, não pode estar na coluna que eu informei aqui. Ou seja, seleciona a tabela conta novamente, só que o campo ID cliente tem que ser diferente dos valores que eu informei aqui dentro. Tá certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. Perfeito? Então, pessoal, eu acho que eu fui mexendo aqui, apaguei a consulta, mas vamos lá de novo, então. Então, a consulta fechada vai ficar assim, select asterisco from conta where cliente id cliente not in, aí eu venho select cliente id cliente from empréstimo. Executo e aí eu vou ter o 4, 5 e o 6, correto? E aí, para fechar, se eu quiser o nome dessas pessoas, eu vou fazer a interseção aí, vou puxar o nome dos clientes. Então, vamos puxar aqui, ó. Então, eu sei que o 4, o 5 e o 6, eles são os clientes que têm conta. Se eu quiser puxar o nome, então eu vou ter que pegar e juntar, pegar todos os clientes que estejam dentro deste conjunto aqui. Então, o conjunto clientes, ele é formado por quem? Por 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, formado por todos os clientes, correto? Se eu quero saber o nome vai estar no conjunto de clientes. Então, eu preciso pegar todos os clientes que estejam dentro desse pequeno conjunto aqui, ó, da interseção. Então, para usar o que estejam, que no caso é interseção, eu uso o comando in, eu tiro o not. Então, vai ficar assim, ó. Então, select asterisco from cliente where id cliente in, e agora eu coloco aqui, abro parênteses, então eu tenho 3 subconsultas alinhadas. E aqui eu também tenho que colocar cliente de cliente. Então eu sei que os clientes que possuem conta, mas não possuem empréstimo, é o 4, o 5 e o 6. O 4, o 5 e o 6. Tá correto? Se eu tirar aqui, pessoal, a última consulta que eu adicionei, eu vou ter aqui apenas a lista dos códigos, o 4, o 5 e o 6. Então, estou fazendo uma interseção, este conjunto maior, com o conjuntinho pequeno aqui. Então, só o que vai sobrar é isso daqui, ok? Então, estou selecionando todos. Vou voltar aqui. Eu estou selecionando todos os clientes cujo campo. Seleciona todos os clientes onde o campo ID cliente, ou seja, onde esse atributo aqui, essa coluna, esteja dentro desses valores aqui, ó, 4, 5 e 6. Então, os valores têm que ser igual a 4, a 5 e a 6. Olha lá, 1 é igual a 4, a 5, a 6? Não. É igual a 2 é igual a 4, 5, 6? Não. E por aí vai. Então, você vai pegar o 4, o 5 e o 6. Tá ok? A mesma forma, a gente poderia estar fazendo essa consulta assim, ó, exemplificando a parte do in aqui no caso.
Então, select asterisco from cliente where id cliente in. Então, a gente sabe que tirando o in aqui, essa parte aqui, select the client from conta where the client not in, select cliente the cliente empréstimo, ele retorna para a gente só essa coluna aqui com os valores de quem possui conta, mas não possui empréstimo. Então, se eu colocar aqui, ó, 4,5,6 é a mesma coisa de eu ter colocado esse valor inteiro aqui, ó. Só que eu não consigo saber isso de antemão. Tá certo? Então, vou dar um Ctrl X aqui para mostrar, ó. Lá, então, 4, 5 e 6 são as pessoas que possuem conta. 4, 5, 6 que possuem conta e não possuem empréstimo. E isso daqui ele pode ser representado também da seguinte forma: o select asterisco from cliente where id cliente igual a 4 ou id cliente igual a 5 ou id cliente igual a 6. Vamos lá. A mesma coisa. Então, o in é o igual, interseção, e o not in é o diferente. Tá ok? Então, a consulta final é essa daqui. Vamos copiar ela no PowerPoint para depois você estar estudando com mais calma aí. Então, consulta 4, possui conta, mas não possui empréstimo. E aqui vamos adicionar mais uma informação. Então, diferença, aliás, a diferença já é intersecção é igual ao in. Tá ok? Então, essa aula termina por aqui, pessoal, e a gente continua na próxima. Um abraço, até mais.